Olá, meus amigos, eu me chamo Diego Barroso Pereira, eu sou estudante de Direito da Faculdade Anhanguera. Eu vim aqui apresentar para vocês o meu projeto, que faz parte de diversos projetos científicos que serão apresentados e ficarão disponíveis. Esse evento realizado pela Cogna, que é o Instituto de Educação, ele apresenta aqui, em sua 28ª edição, o evento é voltado para pesquisadores, professores, estudantes do ensino básico e graduação e pós-graduações. É um espaço onde eles podem compartilhar as suas produções acadêmicas com toda a comunidade. O assunto, o tema que eu escolhi foi a ilegitimidade recursal do amicus curiae em ações de conteúdo concentrado. Esse assunto ele me interessou bastante, então foi o assunto que eu escolhi para apresentar hoje aqui para vocês. Esse trabalho ele precisa apresentar antes para vocês. Primeiramente nós vamos entender o que é o amicus curiae e qual o papel dele durante um processo. Eu vou ler aqui para vocês agora o artigo 138 do CPC, no caso, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto de demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Aqui, a gente precisa primeiramente entender qual é o papel do amicus curiae. O amicus curiae, que é uma palavra em latim, né, que traduzido significa, essas duas palavras traduzidas significam amigo da corte ou amigo do tribunal. Ele tem um papel que, desempenhado durante o processo, ele não faz parte do processo. Ou seja, um processo ele é composto pelo réu, e pelo autor e pelo réu. O amicus curiae, ele não vem como parte do processo. Ele vem como um elemento que vai ali ajudar durante o processo com informação, com conhecimento. Ele vai trazer ali uma elucidação, como eu posso dizer para vocês, daquele momento ali do processo. Ele vai trazer conhecimento. Por exemplo, a gente pode citar exemplos aqui de um julgamento em que precise de conhecimentos científicos para elucidar determinadas situações. Um médico, por exemplo, que pode ser chamado para vir participar de um tribunal durante um processo para esclarecimentos de determinadas situações. Isso aqui a gente vai desenvolver conforme aqui o vídeo. Aqui, primeiramente, como eu falei para vocês, né, eu ia falar um pouco sobre o papel do amicus curiae, né, diante do processo, no caso, e até a gente chegar nesse tema aqui. No caso aqui, como eu falei para vocês, o amicus curiae, ele apresenta dados técnicos, fatos e estudos que ajudam a corte a ter uma visão mais ampla e completa do tema, no caso aqui. O papel do amicus curiae, ele termina no momento em que ele entrega a sua contribuição, seja ele por memoral, oral, ou por participação em audiências públicas, no caso. Logo nós podemos entender, então, que o amicus curiae, nesse sentido, ele não possui legitimidade para interpor recurso em sede de controle abstrato de constitucionalidade. O que isso significa na prática? Significa que o amicus curiae, se aquele assunto interessa a ele não pode ali recorrer, ele não pode ali fazer parte do processo sendo que o processo já tem a parte autora e o réu, no caso. Então, o amicus curiae, ele não faz parte
ali do processo, no caso. Ele não tem essa legitimidade, né? Esse direito de recorrer, no caso. A decisão para a participação do amicus curiae, ela vem de um relator, o juiz, ele não constitui direito, no caso, como eu já falei para vocês, o magistrado que analisa a relevância da matéria, a especificidade do tema, da repercussão social da controvérsia. Olha, ele pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, pode ser um órgão, embora não seja parte do processo judicial, é admitido pelo juízo, como eu falei para vocês, relator, né, no caso, a participação do amicus curiae, ela visa enriquecer o processo, no caso, né, auxiliar os magistrados a decidir com mais conhecimento. Como eu li para vocês, se encontra aqui no artigo 138 do Código de Processo Civil. Como eu falei, ele não possui, né, a legitimidade para interpor recursos em julgamento claro. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que me chamou bastante atenção na minha pesquisa, que foi aqui no caso, deixa eu só me localizar aqui para vocês. Deixa eu só ver. Aqui, foi a questão do aborto de feto anencéfalos. No caso, o que é um aborto, né, de fetos anencéfalos? É uma palavra até meio difícil de pronunciar. No caso, quando a mãe gera uma criança, e essa criança comprovadamente ali é gerada sem cérebro. Então, a possibilidade de essa criança não nascer de ela não nascer com vida, pela ciência, pelos os médicos, pelos doutores, aquela criança ela já vai nascer sem a possibilidade de vida. Então, o que acontece? Em uma decisão, né, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, a ADPF, que foi uma ação judicial julgada pelo STF, esse é um tema com fortes implicações religiosas, médicas, éticas e saúde pública. Teve uma ação judicial para julgar se poderia fazer o aborto de fetos anencéfalos. No caso, esse julgamento, ele precisou ali ter a participação do amicus curiae. Então, o que acontece? Foram admitidas diversas entidades, incluídas associações médicas, científicas, apresentaram laudos e estudos detalhando sobre a inviabilidade da vida extrauterina, ou seja, ali essas entidades, associações médicas e científicas, elas provaram através de dados a grande chance ali, a chance de não daquela criança ao sair do útero não sobreviver. Então, mas existem aqueles que defendem a possibilidade ali de acontecer um milagre, que são as entidades religiosas, a possibilidade de a criança, a mãe gerar a criança mesmo sabendo que ela vai enterrar ela depois, para ver o rosto da criança, para ver ali existem ali aqueles defensores de que esse processo ocorra até o fim, esse processo natural do corpo feminino gerar aquela criança. E ali nesse julgamento, nessa decisão, então o que aconteceu? De um lado, os cientistas vieram como amicus curiae, apresentaram ali os fatores que contribuíam para que aquela criança já nascesse morta e que já que como no nosso país não há legalização do aborto, a criança, a mãe ali, ela poderia abortar aquela criança sem... os médicos, no caso ali, poderiam realizar esse aborto com autorização da mãe, sem que ocorressem implicações judiciais. Então, o que acontece?
diante desse julgamento aqui, no caso, as associações médicas vieram com as suas, com seus laudos, com provas sobre, essa questão que comprova que a criança ali ela não poderia conseguir sobreviver sem cérebro, no caso, e as entidades religiosas também vieram com seus argumentos, mas o STF, nesse julgamento aqui, a analisar a enorme diversidade de informações médicas, bioéticas e jurídicas fornecidas pela participação do amicus curiae, decidiu pela descriminalização. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele decidiu por permitir o aborto, mesmo sendo ilegal no nosso país, nas nossas leis, mas nesse caso específico aqui, ele decidiu, né, aqui pela permissão do aborto aqui. No caso, o aborto de feto anencéfalos, no caso, pela ADPF 54, né, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aqui você vê qual é a importância do amicus curiae, né, o amigo da corte, diante de um processo, diante de um julgamento. Então, diante disso, desses exemplos, da pesquisa científica que eu fiz, eu encontrei um tema que é muito interessante, que é a ilegitimidade recursal do amicus curiae em ações de controle concentrado. Esse julgamento ele foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele foi o número 6.811 de Pernambuco, com embargos de declarações. Ele foi julgado pelo plenário do STF. O relator, o ministro Alexandre de Moraes. A data desse julgamento foi no dia 5/12 de 2022. O que aconteceu nesse julgamento? Qual era o cenário que a gente encontrou aqui? O cenário em questão do debate foi uma ação direta de inconstitucionalidade, onde diversas entidades haviam sido admitidas como amicus curiae para apresentar informações e argumentos sobre a constitucionalidade de uma lei estadual de Pernambuco que tratava do teto remuneratório dos servidores. Após o julgamento final da ADI, uma dessas entidades, na condição de amicus curiae, tentou, por embargos de declaração, um tipo de recurso para pedir esclarecimento sobre a decisão. Ou seja, o que aconteceu aqui? Em uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O amicus curiae aqui, ele tentou pedir um tipo de recurso de esclarecimento sobre a decisão que o STF já tinha tomado em relação a essa pauta, a esse tema, aqui no caso que estava sendo julgado. Então, o que aconteceu? O plenário, por unanimidade, decidiu que o recurso do amicus curiae não poderia ser reconhecido, firmando a seguinte tese, abre aspas, o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato, sendo inaplicável, nesses casos, o artigo 138, parágrafo 1º do CPC, fecha aspas. O que acontece aqui, então? Foi feito o processo, o julgamento, o amicus curiae apareceu ali como uma figura, como eu já tinha falado anterior para vocês, que veio com as informações, que veio com a sua contribuição, mas ali o amicus curiae tentou pedir recurso diante desse julgamento para esclarecimento sobre essa decisão, que não era favorável para ele. Então, na tese, em prática, o que a gente pode ver? Quando o assunto, quanto à pauta do julgamento interessar ao amicus curiae, ele não pode ali, ele não tem o direito de pedir ali revisão, no caso, o esclarecimento da decisão, recurso, no caso, melhor dizendo, recurso, ele não tem, porque ele não faz parte do processo, ele não pode ser considerado como a parte ré
e nem como a parte autora, no caso. Independentemente, a posição dele é unicamente, no caso, ali para somar conhecimento técnico, conhecimento, elucidar a decisão de um juiz. Ele pode ser ali solicitado pela parte ré, pela parte autora, por foro, no caso, o juiz que decide a participação dele, mas ali no processo ele é apenas a parte de informação, de conhecimentos técnicos. Então, o amicus curiae, além de a gente hoje ter visto aqui qual a função dele, ele não tem direito de legitimidade recursal. Ou seja, ele, por mais que seja um assunto, como eu li aqui para vocês, no caso aqui nessa ADI, em que o amicus curiae pediu informações, esclarecimentos melhor, porque aquilo era de interesse dele, não pode. Não pode, não foi, não seguiu adiante. E assim eu encerro com vocês. Espero que vocês tenham compreendido, aprendido, ficado bem claro qual foi o meu projeto, qual foi aqui o tema, que eu escolhi para vocês, no caso, com exemplo real na nossa jurisprudência. Muito obrigado e até mais.